Olá, o meu nome é António Guedes e sejam bem-vindos ao meu podcast Vai-se a Ver e Foi Mesmo Assim. Só uma introdução rápida, é um podcast sobre história, não tem uma ordem cronológica que faça qualquer tipo de sentido, não está restrito a nenhum continente, país, península ou arquipélago, os factos tentam ser o mais fiéis possível à verdade, com cruzamento de fontes e tal, embora faço já o disclaimer que não sou historiador, portanto, se nos cruzarmos, não me chamem senhor professor, só professor. Porque sim. Fiquem por aí se quiserem, tal como eu, saber umas coisas curiosas que se foram passando ao longo da história. Não vos tira muito tempo e numa viagem de metro ou de carro ainda vos dá tempo para ouvirem outro podcast melhorzinho que este. Só um agradecimento rápido ao Pedro Rocha e Mel, que fez a imagem de capa do podcast, ao Rui Rodrigues, que fez o jingle, e à minha professora de História, professora Conceição Ferrão, por no 10º ano me ter obrigado a ir para a fila da frente e agora pelo apoio a estes episódios. Até já! Vai-se a ver e foi mesmo assim. Olá amigos, está tudo? Nestes tempos de pandemia vimos o nosso consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas ser limitado por algumas restrições. Tantos cidadãos que tiveram que passar a seco o seu Big Mac com batatas médias sem um golinho que fosse de Coca-Cola zero, que viram ser recusada a compra de um bom tinto para ajudar a passar noites mais solitárias. Bom, em tempos os Estados Unidos da América passaram por algo parecido. Falamos da Lei Seca. A Lei Seca, ou se trabalharem numa empresa muito moderna e funcionarem melhor com termos estrangeiros, a Prohibition foi uma lei imposta nos Estados Unidos entre 1920 e 1933 que proibia a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Se acham que uns mesinhos sem uma boa imperial ao fim da tarde é difícil, imaginem 13 anos. Para vos dar algum contexto do que é que se passava no mundo, estamos a falar sobretudo da década de 20, onde a Europa ainda estava no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, o comunismo na Rússia ganhava força com a recente queda do Império Russo, em reação cresciam movimentos fascistas pela Europa, na China há uma guerra civil e os Estados Unidos tornavam-se uma das maiores potências do mundo, vivendo aquilo a que se chama de os loucos anos 20. Tão loucos que aquilo deve ter começado a descarrilar e sentiram que se calhar era preciso ali um travãozinho. Na verdade, já antes de 1920, alguns grupos, sobretudo religiosos, tinham tentado implementar esta lei para tentar curar o que consideravam uma sociedade doente, assolada pelo alcoolismo, violência e corrupção, sobretudo nos velhos salões. Ou seja, o Lucky Luke e os xerifes da altura não estavam a conseguir dar conta do recado e era preciso mais. A 18 de novembro de 1918, no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei da Proibição de Tempo de Guerra, que proibia a venda de bebidas alcoólicas com teor de álcool superior a 1,28. Estão a ver? É que nem uma mini. Bom, mas aqui a justificação ainda era que servia para economizar grãos para a produção de alimentos. Essa lei entrou em vigor a 30 de junho de 1919 e o dia seguinte, 1 de julho, ficou conhecido como o primeiro concedo, The Thirsty First. Nesse mesmo ano, o Congresso, não satisfeito, apresentou a 18ª emenda que proibia o fabrico, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas. Já não estamos a falar de consumir bebidas com teor alcoólico superior a 1,28. Estamos a falar do fabrico de toda e qualquer bebida alcoólica. Bem, na verdade, digam uma bebida com teor alcoólico abaixo dos 1,28. Enfim, a lei foi aprovada a 16 de janeiro de 1919 e passou a fazer parte da Constituição. E pelos termos da emenda, o país secou um ano depois, a 17 de janeiro de 1920. E agora, eu pedi um breve momento de silêncio para o álcool nos Estados Unidos. Ora, se aqui já é difícil impedir os portugueses de cumprir as restrições Covid, imaginem o que era impedir todos os americanos de beber álcool. Olha que o senhor não pode estar a beber essa cerveja. Isto não é uma cerveja. Então é o quê? Isto é chá de cevada. Não é. Sabe que isso dá multa. Mas eu tenho aqui uma declaração que me permite beber álcool por causa das minhas insónias. O efeito da Lei Seca foi um bocadinho aquilo que se chama de um flop, porque na realidade, em vez de diminuir o consumo de álcool e a violência, abriu portas a que se aumentasse o contrabando e, por consequência, a violência. Aumentaram as máfias, grupos de gangsters que se reuniam em sítios clandestinos. E como o rosto desses negócios ilegais, ficou imortalizado o nosso amigo Al Capone, que era assim um tipo discreto, pacato, com uma cicatriz na cara certamente causada por um corte de jardinagem. Só queria que o deixassem gerir os seus negócios tranquilos, então, coitado, eu percebo. Mas daí a ser responsável por 400 mortos... Bom,
a mim igual. Havia modelos de negócios mais sustentáveis. Eu bem sei que os 60 milhões de dólares anuais em vendas eram apetecíveis, mas caramba! Aquilo não estava a correr bem e com o crash da Bolsa de Nova Iorque e da Grande Depressão em 1929, ainda pior. Os americanos estavam a ficar mesmo com muita sede. Bem, eu estou a ser injusto, não é só uma questão de álcool, obviamente que aqui entravam fatores económicos como os postos de emprego, que com a crise se viram ainda mais urgentes. Na rua havia manifestações com homens e mulheres a levantar cartazes que diziam "We want beer!" E é aí que entra em cena o democrata Franklin Delano Roosevelt, que em campanha pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos apela ao fim da lei seca. Estão a ver, tipo, os presidentes da Associação de Estudantes da escola. Malta, se a lista C ganhar, prometemos matraquilhos no recreio e álcool grátis em todas as festas da Associação de Estudantes! E como sabemos que isso resulta sempre, em novembro de 1932 é eleito, torna-se o 32º presidente dos Estados Unidos e cumpre, sim senhor, com a sua palavra. E a 22 de março de 1933 assina a lei que revoga a lei seca. E lá para o meio assina o New Deal, que basicamente recuperou o país economicamente, mas isso é outra história. O álcool estava de volta. Nesse mesmo dia à noite, milhares e milhares de americanos saíram à rua e festejaram fazendo brindes com leitinho de chocolate. Sim, porque depois de 13 anos sem beber, também era preciso ir com calma e no dia a seguir era dia de trabalho. E é esta a história da lei seca. 13 anos sem álcool. Em memória destes 13 anos, tenho aqui a minha mini e olhem, à vossa. Vai saber, amigo, foi mesmo assim.